On June 30th, my sister decided to make the only correct choices in episode 1 of season 1 of The Walking Dead games. And for that, her face will be mutilated further than necessary. Isso não é uma piada, não é um vídeo de humor e muito menos uma ameaça. Isso é um aviso. Esse é provavelmente um dos vídeos mais perturbadores que eu já trouxe aqui pro canal, porque toda vez que eu achava que eu tinha chego no fundo do poço, alguma coisa ainda mais bizarra aparecia. Eu vou precisar ter extremo cuidado para mostrar isso para vocês, porque algo assim não pode ser esquecido. Esse rapaz que você tá vendo na foto se chama Nicholas Prosper. No começo da pandemia, em 2020, ele tinha apenas 14 anos de idade. Era uma pessoa introvertida e isolada e havia suspeita de um diagnóstico de autismo, que até hoje nós não temos confirmação se ele era de fato ou não. Mas as coisas que ele acabou fazendo nos mostra que, independente da sua condição mental, ele havia se tornado uma pessoa realmente perturbada. E isso graças ao isolamento que ele enfrentou durante esse período. Ele acabou se tornando mais ativo em comunidades online como 4chan e Reddit, e constantemente consumia os conteúdos por lá, só que não o tipo de conteúdo que qualquer outra pessoa consumiria. Ele acabou se tornando um membro ativo da comunidade Watch People Die no Reddit. E para quem não sabe, esse era um espaço virtual onde as pessoas enviavam vídeos com violência explícita e na maioria das vezes envolvendo isso. Só que sabe o que é mais assustador? Agora, nós temos acesso a qual era o padrão de conteúdo que ele consumia ali. Durante os anos da pandemia, Nicholas consumia mais e mais desse tipo de conteúdo nocivo para a psique humana. As coisas que ele mais via ali, inicialmente, envolviam tragédias onde mulheres eram as vítimas. Ele constantemente fazia piadas que, na maioria das vezes, tinham o intuito de imputar a ideia de que as vítimas mereceram passar pelo que passaram. E até mesmo as pessoas que participavam do fórum e assistiam o mesmo conteúdo doente não gostavam das opiniões de Nicholas, que constantemente era criticado e denunciado aos moderadores. E lembra que eu falei que agora você ia ter acesso ao que mais ele assistia? Então, depois dessa onda de ódio contra as mulheres, seus comentários agora, em sua maioria, se encontravam em tópicos relacionados a atentados no geral, a maioria das vezes envolvendo terror e E guarda bem essa informação, porque lá na frente isso vai ser de extrema importância para você entender algo chave desse caso. Agora que ele já tinha gostos e desejos bem conhecidos pelos administradores dessa comunidade, eles começaram a monitorar os passos de Nicholas na rede. E descobriram que ele não falava mais só de mulheres e atentados. O foco de Nicholas agora tinha mudado para algo muito mais perturbador. De alguma forma, ele sempre tentava encontrar uma brecha para consumir conteúdos envolvendo e pegar ponte nisso para escancarar os seus desejos doentios. Em um dos piores incidentes relacionados a isso, Nicholas assistiu a um vídeo gravado de uma live onde um pai acabou finalizando a si mesmo e a sua filha de 11 meses ao vivo no Facebook. E sabe qual foi o comentário dele para algo tão abominável assim? Ele começou a manifestar suas opiniões envolvendo consentimento cada vez mais no fórum. E isso foi a gota d'água que levou Nicholas a ser formalmente banido do site que hospedava esse conteúdo nocivo. Sim, ele foi banido de um site que só compartilhava violência explícita. Só que isso vai piorar ainda mais. Olha só, não contente com o banimento, ele acabou criando uma conta secundária para poder apelar e tentar justificar os seus ideais corrompidos. E novamente ele foi banido de novo, o que fez ele ir pro YouTube para poder gravar vídeos com teor de exposed, tentando apelar mais uma vez como se ele fosse na verdade a vítima ali, que estava sendo impedido de consumir um conteúdo que ele tanto gostava. E isso se estendeu a tal ponto que, como forma de ironia, um dos moderadores disse que o único jeito de ele ser desbanido dali era se contribuísse com o site enviando um vídeo do seu próprio. Até aí, isso só parece mais uma história de uma pessoa doente por consumir conteúdos impopulares na internet. Só que o que torna esse caso tão repugnante e amedrontador é o que acontece a partir de agora. Graças às investigações online, foi descoberto que Nicholas tinha criado um perfil no Instagram para postar os seus desenhos. E se olhássemos na aba de pessoas que ele seguia, a grande maioria delas eram. Só que uma coisa em especial chamou a atenção. Um dos perfis era um memorial feito para homenagear as vítimas de um escolar que aconteceu em dezembro de 2012. O autor do crime era Adam Lanza,
um garoto que achava que a sua mãe amava mais os seus alunos do que ele mesmo. E esse foi o motivador para ele ela e os estudantes. E a essa altura, você já deve presumir que Nicholas ficou obcecado por Adam. Todos os tipos de coisas que ele consumiu, os conteúdos relacionados a atentados, crianças, tudo culminou no fascínio por Adam e pela ideia de uma... Só que tem uma informação que até agora eu não mencionei aqui. E pra ser sincero, isso é tão bizarro que eu sequer sei como explicar pra você algo tão inusitado e sem sentido assim. Nicholas tinha todas as motivações e padrões de comportamento para cometer algum crime. Isso já era esperado por todos que acompanhavam ele. O que ninguém esperava é que a tragédia que estava prestes a acontecer foi motivada por uma personagem de um videogame. E agora eu vou te mostrar o estágio final do quão perturbada estava a mente dele antes do último evento que é o motivo desse vídeo. Adam desenvolveu um fascínio doentio pela personagem Clementine do jogo The Walking Dead 1 da Telltale Games. No jogo, você controla a história de personagens que estão tentando sobreviver em meio a um apocalipse zumbi. E como objetivo principal, você precisa proteger Clementine, uma garotinha de 8 anos que perdeu os pais no evento do jogo. Nicholas começou a usar fotos de Clementine em suas redes sociais, criou uma pasta no Pinterest dedicada a ela e começou a justificar sua vida em torno da personagem daquele universo. Só pra você ter ideia, ele começou até mesmo a defender a prática de provavelmente graças ao quão imerso ele ficou dentro daquele jogo e realidade. Ele já não conseguia mais distinguir o que era real e o que era ficção, e começou a tentar atrair a sua família para sua loucura, tentando incansavelmente convencer eles de jogarem o jogo para verem o quão bom ele era. Pelo menos isso é o que eles acreditavam. Nicholas conseguiu convencer a sua irmã de ir até o final da história. E por se tratar de um jogo com foco em escolhas, algumas coisas que nós fazemos acabam ocasionando desfechos ruins no game. E por ter apenas 13 anos de idade, era esperado que a sua irmã não fizesse as melhores escolhas em algum momento do jogo. E foi exatamente o que aconteceu em 2 momentos em que a irmã de Nicholas resolveu matar pessoas na frente de Clementine. Nesse momento, a realidade finalmente quebrou dentro de Nicholas. I am the chosen one, chosen by Clementine. I am guided, as Christians are guided by Jesus Christ. There will be no more killings of Larrys in front of Clementine, no more killings of St. John's in front of Clementine. That's the message I want to give out. Ele havia ficado extremamente furioso com sua irmã. Como ela pôde traumatizar a pequena Clem assim, era o que o jovem doente pensava. E na mente dele, aquilo era tão real quanto o ar que você tá respirando agora. Aquilo foi a última afronta que ele permitiu passar. Ele conseguiu uma licença de armas falsa e comprou uma escopeta calibre 12. A sua ideia era perfeita em sua mente. Ele finalmente iria seguir os passos do seu ídolo Adam Lanza, enquanto se vingava de sua irmã pelo que ela fez a Clementine. Seu plano era o seguinte: ele iria sua família em 30 segundos enquanto eles dormiam. Depois ficaria em casa até as 8h30 da manhã. Iria para sua antiga escola fingir que estaria roubando o local e uma vez lá dentro, professores e crianças de mais ou menos 4 a 5 anos. O mínimo esperado eram 34 para conseguir se tornar o mais mortal de todos. E para finalizar, ele se Enquanto ele treinava sua mira em um urso de pelúcia, a sua mãe acordou irritada com o barulho. Começou a discutir com ele e antes que pudesse perceber, Nicholas foi até a sua irmã, que a essa altura já estava extremamente assustada, e quando a encurralou, e por fim, seu irmão que estava na cozinha com uma faca, tentando se proteger e totalmente amedrontado pelo que ele tinha acabado de ver. Enquanto ele estava em direção à escola, ele se lembrou de um outro caso criminal em que um atirador foi pego pela polícia que sabia do seu plano. Não se sabe se ele teve medo ou o que se passou na sua mente. O que sabemos é que Nicholas havia se entregado para a polícia e confessado o crime e o plano de ir para a escola. Police got called there to a disturbance and found your mum, brother and sister dead. Explain to me what happened. No comment. Enquanto ele estava a caminho do tribunal, seu pai, que era separado de sua mãe e cuidava de um outro irmão de Nicholas, gritou para que o filho pudesse escutar. Eu ainda te amo, filho. Não foi sua culpa, ok?
No dia 24 de fevereiro de 2025, Nicholas Prosper se declarou culpado de 3 acusações de homicídio e de todas as outras. Ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 49 anos para serem cumpridos. Em textos escritos por ele na cadeia, ele lamentou por não ter conseguido matar mais pessoas. A falta de supervisão ao que Nicholas consumia e acessava só deixou a sua mente cada vez mais doente e degradada. Eu já falei mais sobre esse assunto nesses 2 vídeos que eu vou deixar aqui no card. Mas é inegável o quão danoso pode ser o consumo de conteúdo violento e relacionados à parafilia que existem circulando livremente na internet. Se você conhece alguém que segue esse mesmo padrão, faça sua parte alertando e monitorando se possível. E se você é alguém assim, por favor, busque ajuda. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir mais esse vídeo.